Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 9. Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler juntos e depois daremos início, então, propriamente dito, à nossa reflexão. Lucas 18, 9, diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta história, ele inventou, é uma parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha, o cara estava ali com ele, os dois subiram ao templo para orar. O fariseu orava ali, entre aspas, em espírito: te agradeço porque não sou como os outros homens. O cara começa a oração dele de gratidão a Deus, já se colocando numa outra posição. Preste atenção, viu, gente? Ele diz assim: os outros são ladrões, ele não é corrupto, ele não é adulto. E aí ele olhou para alguém que estava mais próximo, aquele próximo que Jesus mandou amar como a si mesmo. Ele olhou para aquele próximo dele ali e disse assim: não sou nem mesmo como este publicano. Aí ele destaca agora para Deus as virtudes dele. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse é o cara. Mas o publicano ficou à distância. O publicano, ele nem mesmo ousava olhar para o céu, ele não levantava o seu rosto. Mas batendo no peito, ele dizia: tem misericórdia de mim, Deus. Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. 2 homens, no mesmo local, entre aspas, buscando, servindo ao mesmo Deus, clamando ao mesmo Deus. E um diz assim: olha, Senhor, eu quero te agradecer porque eu não sou como os demais, como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, e eu não sou nem como esse publicano. Além de não ser como os outros homens, Senhor, eu queria dizer que eu sou uma pessoa que jejuo 2 vezes por semana e eu entrego o dízimo de tudo. Ou seja, eu estou aqui apresentando as minhas credenciais para ti, Deus, para você entender, Deus, que você está diante de um homem íntegro, de um homem justo, de um homem sério, de um homem que ama, a justiça, a verdade, a lisura, a integridade, a honestidade. Eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, eu não sou como este publicano, eu não roubo. Eu sou o cara, porque eu jejuo 2 vezes por semana, Você também deve ser assim, Aquele cara. O outro, miserável, pecador, o cara chegou diante de Deus, bateu no peito e falou: Senhor, só tem uma coisa que eu posso dizer diante de ti, diante da tua glória, da tua presença, eu posso dizer uma coisa: tem misericórdia de mim. Aí Jesus, isso é uma história que Jesus inventou, uma parábola, ele disse: eu lhes digo, versículo 14, que este homem, o homem que bateu no peito e falou que eu sou um miserável, eu preciso da tua misericórdia porque eu sou pecador, este homem, e não o outro é aquele que diz que não é como os demais homens, que não é ladrão, que não é corrupto, que não é adulto, que não é como publicano, que jejua 2 vezes por semana, que entrega o dízimo de tudo. Jesus disse: eu vou dizer para você uma coisa: este que bateu no peito e disse eu sou pecador, eu preciso de misericórdia, eu sou miserável, e não o outro, este que é cheio de aparentes virtudes e de uma vida diante da sociedade reconhecida como uma vida louvável, este, o miserável, o que clamou por misericórdia, disse Jesus, foi para casa justificado diante de Deus. O contexto é simples, meu irmão e minha irmã. Pois quem se exalta, disse Jesus, será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Existem 2 coisas que primeiro você e eu precisamos entender de forma muito clara. Humilde não é quem é humilhado. E muitas vezes, em face das nossas ações e atitudes, nós não somos humilhados, nós somos envergonhados.
Deixa eu dar uma notícia para você, para já tirar essa pseudo-humildade que você pode pensar que você tem. Eu sou aquela pessoa que não reage, eu ouço calado, eu prefiro que o tempo fale, o tempo traz à tona todas as coisas. Traz mesmo, o tempo confirma muita coisa, inclusive que as nossas atitudes foram vergonhosas, inclusive que as nossas atitudes foram malignas, foram iníquas. O tempo confirma muita coisa mesmo. Aqueles que não confessam a Deus e não confessam aos homens, o tempo inclusive confessa por eles, é verdade. O tempo não confessa só, e o tempo não traz à tona, e o tempo não confirma somente que em face de uma injustiça, a justiça virá, ou a justiça prevalecerá, ou a justiça se mostrará. Não. O tempo também confirma que o nosso silêncio, as nossas trevas, a nossa iniquidade e impiedade, lá atrás também veio a nos trazer vergonha. Porque tem gente que confunde ser envergonhado com ser humilhado. Muitas vezes, diante dos nossos pecados, nós não somos humilhados, nós somos envergonhados. Aliás, deixa eu dar uma notícia para você. Talvez seja bom que você e eu, antes de nos humilharmos, sintamos vergonha das nossas ações pecaminosas. Sintamos, não que isso faça diferença para Deus, mas sintamos remorso, possa nos corroer um pouquinho para trazer bastante remorso e aí nos levar, então aí já é Deus, aí é a graça agindo. Falei isso aqui só num diazinho de maldade, mas é a graça de Deus agindo que nos leva ao arrependimento, tá? Que o verdadeiro arrependimento, ele se demonstra através de mudança. Esse negócio de falar que eu estou arrependido e continuar vivendo no pecado, que eu estou arrependido e continuar praticando as mesmas coisas, desculpa, você não está arrependido, você tem remorso. Esse negócio de falar assim, eu me sinto humilhado, não, você se sente envergonhado, porque o pecado, ele mata, ele nos expõe, ele nos envergonha diante de Deus, diante de nós mesmos, diante dos outros, diante da sociedade. Então vamos só colocar claramente que na nossa relação com Deus, o tema de hoje da série que Deus valoriza os relacionamentos é eu e Deus. E Deus então está nos trazendo diante desta história, desta parábola que Jesus colocou, que não adianta você e eu termos uma boa religião. Não adianta você e eu acharmos que por não fazermos as coisas erradas, o que não há problema nenhum, ao contrário, devemos fazer as coisas certas. Não devemos ser ladrões, não devemos ser corruptos, não devemos ser adúlteros. Eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que nós não podemos pensar que pelo fato de fazermos as coisas certas, isto nos dá a autoridade, ou o acesso, ou o privilégio, ou a regalia de estarmos diante de Deus, julgando quem quer que seja. Este é o ponto. O que Jesus está mostrando é que a justiça não vem da minha vida própria, não vem daquilo que eu faço, a justiça vem dele, daquilo que eu reconheço que eu sou e do quanto eu preciso do Pai, do quanto eu necessito de estar vivendo em dependência para com Ele. Gente, não adianta, eu sei que nossa vida no dia a dia é uma vida atribulada, é uma vida cheia de compromissos, de afazeres, de responsabilidades, longe de mim pensar diferente. Por outro lado, nós temos que entender que a intimidade, o relacionamento com Deus, nosso Pai, ele tem um fundamento que chama-se dependência. Ele tem um fundamento que chama-se eu preciso de ti, eu não sei viver sem ti, eu não posso viver sem ti. Todas as vezes que você perceber autossuficiência, todas as vezes que você perceber algum detalhe de confiança em si mesmo, gente, veja, eu não estou dizendo, fica chato de tanto falar, mas eu não estou dizendo que você deva ser pecador, ao contrário, não é possível se você pensar isso de mim ainda. Eu estou dizendo aqui 200 vezes, em todas as lives praticamente, que você é filho de Deus, amado de Deus, livre do pecado, uma nova criatura, nasceu de novo, tem recebido de Deus a graça, a bondade, a misericórdia, o poder de viver em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da sua vida. Este é o princípio cristão, esta é a base, é o fundamento. O fundamento é, eu estou crucificado com Cristo, eu já não sou mais eu quem vive, quem é que vive? Cristo vive em mim, a minha vida é uma vida nova, uma vida cheia da glória, da graça de Deus. Eu tenho perspectiva de viver e viver muito, e viver para satisfazer a Ele, viver para viver a vida de Cristo ressurreto em mim, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, ok.
É isto mesmo, não estou dizendo que seja menos do que isso, ao contrário, e é muito mais do que isso. Eu poderia passar amanhã aqui te citando as promessas de Deus e as bênçãos de Deus que Ele tem para a sua, para a minha, para a nossa vida. Dito isto, em nada, em hipótese alguma, nós podemos confiar em nós mesmos. Este é o ponto. Este é o ponto. Não confie em você mesmo. Não importa se você jejua 1, 2, 5, 7, 10, 20, 30 dias por mês. Se você jejua todos os dias, não importa. Nunca, não importa se você lê a Bíblia todos os dias, se você ora todos os dias, se você compartilha. Nunca confie em si mesmo. Nunca confie em você mesmo. Nossa, pastor, você está arrasando comigo, pastor. Pastor, eu estou lendo um livro que a pessoa diz que eu posso, que em Jesus eu posso. É verdade, em Jesus, só em Jesus. É isto. Não confie em você. Não confie na força do seu braço, não confie na sua capacidade intelectual, não confie na sua espiritualidade, achando que porque você está orando, jejuando e vivendo no reino, e pregando a palavra, lendo as escrituras, você pode confiar em si mesmo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, nós podemos confiar em nós mesmos. Nossa dependência integral, plena, total, tem que estar nele, ou nele dentro de nós, porque ele habita em nós, né? A gente sempre tem essa ideia de referir-se ao Pai, a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo para cima, né? Não tem problema nenhum, mas a gente pode jogar para dentro, porque ele habita em nós. Nossa confiança está nele, portanto, nunca confie em você mesmo. Todas as vezes que você se achar forte o suficiente para não cair, lembre-se, aquele que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, também vos dará o escape. Mas lembre-se, nunca, jamais, em hipótese alguma, confie em você mesmo. Sempre confie no Senhor, confie na sua força, no seu poder, porque é Ele quem te sustenta, é Ele quem em todo tempo te dá a força, a alegria, a paz, a proteção, para que você ande diante dEle em santidade e justiça, perante Ele todos os dias da sua vida. Todas as vezes que você perceber uma nuvem de se achar melhor do que o outro, ei, preste atenção. Jesus falou assim, olha, aquele cara lá, o que ele fez? Ele achou que ele podia chegar lá e achar-se melhor do que o outro. Dica 1, nunca confie em você mesmo. Dica 2, todas as vezes que você olhar para alguém e pensar em condená-la, em pensar em reprová-la, em pensar em julgá-la, você está no caminho da queda, você está no caminho da cova, você está no caminho do buraco, porque o que precede a ruína, o que precede a queda, o que vem antes da queda é a soberba, é a arrogância, é a prepotência, é você se achar melhor do que o outro. Todas as vezes que você olhar para alguém e pensar na vida dele, na atitude dele, com um sentimento, com uma ideia de juízo, de condenação, de julgamento, você e eu e qualquer um está cavando a própria cova, está cavando a própria ruína, está cavando a própria queda. Portanto, nunca, em hipótese alguma, julgue quem quer que seja. Nunca, em hipótese alguma, estabeleça juízo ou condenação sobre ninguém, porque você e eu não somos melhores do que ninguém. Nós não somos infalíveis, nós não somos impecáveis, nós não somos pessoas que podemos julgar os outros. Nunca faça isto. Você não sabe a situação que ele está vivendo, você não sabe a história dele, e mesmo que você saiba, você não é ele. E nunca se coloque no lugar do outro para levantar juízo, ou achar, ou pensar. Eu já falei sobre isso aqui também em outras séries. A gente pensa o seguinte: e se eu estivesse no lugar do outro, ou se você estivesse no lugar, eu nunca estarei no seu lugar. Deixa eu dar uma notícia para você: você é único.
Vou dar essa outra notícia para você, uma notícia nova. Você é único. Deus criou você e para Ele você é único. Nem eu, nem ninguém nunca estará no seu lugar. Por quê? Porque você é único. Deus criou você para Ele, para a glória dEle. Por isso, viva para Ele. Receba em todo o tempo a graça dEle, a bondade, o amor, a paz, a alegria dEle, para viver para Ele. Nunca, jamais, em hipótese alguma, julgue quem quer que seja. Não estou dizendo para você ser conivente, não estou dizendo para você se calar, não, nós já estudamos sobre isso aqui. Tira a trave do seu olho e depois o cisco do olho do irmão. Isto é uma atitude cristã, ajudar, corrigir, alertar, proteger, isto é uma atitude cristã. É diferente de julgar, de condenar. Então, primeiro, na relação com Deus, eu e Deus, sempre, em todo tempo e em todas as circunstâncias, nossa dependência vem dele. Nunca confie em você mesmo, nunca confie no seu potencial, nunca confie na sua autossuficiência, nunca, sempre, em todo tempo, confie nele, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Lembre-se que o Senhor é quem te sustenta, que o Senhor é quem te anima, que o Senhor é quem te fortalece, que é Ele quem renova a misericórdia dEle a cada manhã sobre a sua vida. Lembre-se, é Ele quem guarda a sua mente, é Ele quem guarda a sua vida, é Ele quem te protege do mal, é Ele quem te coloca em lugar seguro, é Ele quem vai à sua frente para destruir os seus inimigos, para aplainar o seu caminho, é Ele quem em todo o tempo te fortalece com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É Ele, confia nele, somente nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. 2, nunca, jamais, em hipótese alguma, julgue quem quer que seja. Não importa o que a pessoa está fazendo, não importa o que ela está falando, não estou dizendo para você ser conivente, nem apoiar o pecado, nem o erro de ninguém. Eu estou dizendo para que você e eu nunca, em hipótese alguma, julguemos quem quer que seja. O exemplo de Jesus, Lucas capítulo de número 18, de 9 a 14, foi muito claro. O versículo 14 é explícito. Aquele fariseu arrogante, soberbo, orgulhoso, que disse para Deus que ele não é ladrão, que ele não é corrupto, que ele não é adúltero, que ele não é como aquele publicano, que disse para Deus suas virtudes, os seus feitos notáveis, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo. Jesus disse, este aí, ele não foi justificado diante de Deus, não. É como aquela outra parábola que Jesus disse, que aquele homem que orava em pé, em alta voz na sinagoga, e ele orava e falava dos seus feitos, do seu poder e das suas maravilhas. Aí Jesus disse, esse aí já foi, já recebeu o que ele queria. O que ele queria era receber o louvor, a glória e o reconhecimento dos homens. Ele já recebeu. Se você quer receber o louvor, a glória e o reconhecimento de Deus, bata no seu peito e diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Livra-me, Senhor, não só de mim mesmo, mas livra-me em todo o tempo de pensar ou de mencionar na minha mente que eu possa ser melhor do que o outro. E nunca, jamais, em hipótese alguma, julgue as pessoas. E um outro aspecto fundamental que Jesus nos mostra nesse texto de Lucas, capítulo 18, de 9 a 14, é que nós, sem percebermos, é sutil isto, por isso que eu tenho muito medo de religião. As pessoas às vezes acham ruim que eu falo, religião isso, religião aquilo, mas desculpa, religião nenhuma salva, religião nenhuma transforma, religião nenhuma liberta, religião nenhuma faz do homem uma nova criatura, religião nenhuma traz santidade e pureza para o homem, nenhuma religião faz isto, nenhuma, só há uma pessoa, Jesus Cristo. Você e eu podemos chegar a uma vida de santidade, de pureza, a uma vida de justiça, justiça pela fé, não por causa de uma religião. Não importa a sua religião, como eu disse aqui, insisto, não tem valor para Deus. São instituições humanas que nós, você e eu criamos, que os homens criaram, e eu não estou aqui trazendo nenhuma polêmica sobre se você tem que ter ou não tem que ter. Tem gente que não quer ter nome na igreja, tem gente que isso é uma confusão. Olha, sabe qual que é o princípio? O princípio é simples. O exterior, a aparência, não faz nada, não muda nada. A aparência, ela pode satisfazer as pessoas.
A aparência ela pode trazer uma ideia e uma visão, mas é uma visão torta, distorcida, de santidade e de pureza. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, vocês vivem nessa de não toques, não proves, não manuseis, vocês vivem nessa de trazer o vestuário, como se isto fosse algo severo contra o corpo, mas não tem nenhum valor, não tem nenhum poder contra a sensualidade, não tem nenhum poder contra o pecado, contra a imoralidade, contra a corrupção. Então, se você e eu pudermos, nós precisamos entender que, obviamente, não vamos nos vestir lasciviosamente, sensualmente, não vamos nos vestir de forma a provocar as pessoas, não vamos nos vestir e ter um vestuário que vá trazer a provocação para o outro, o escândalo, de forma alguma. Longe disso, nós somos santos de Deus, mulheres e homens santos, comprados pelo sangue do Cordeiro, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas veja, nós temos que ter muito cuidado para que a nossa aparência não seja algo produzido por nós para transmitir, para pensar que o exterior ou que aquilo que a gente faz é o que vai nos levar ao reconhecimento, entre aspas, ou à aprovação de Deus. Deus olha o coração, Deus não olha o exterior. Jesus foi claro nisso em todo o tempo. Vocês estão recriminando os meus discípulos porque eles não lavam os copos, porque eles não lavam os pratos, porque eles não lavam as mãos, e os fariseus e os mestres da lei iam em cima de Jesus. Olha, os discípulos de vocês não fazem, essa é a tradição dos nossos pais, eles não estão lavando as mãos, não estão lavando o prato. E aí Jesus disse, mas vocês são como sepulcros caiados. Vocês por fora estão pintados de cal, caiado de cal, vocês estão pintados branquinho por fora, mas por dentro vocês estão fétidos, cheios de coisas impuras, sujas. Vocês estão questionando que os discípulos não lavam as mãos porque vão comer. Eu não estou aprovando, Jesus foi muito claro, eu não estou aprovando que eles não lavem as mãos e os utensílios para comer, não é isto. Mas o que Jesus disse é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, os adultérios, os furtos, a imoralidade, tudo procede de dentro. Então Jesus está dizendo, não é o que você veste, não é o fato de você proclamar, ou até mesmo de você dizer que você jejua ou faz isso ou aquilo outro, não é o fato de você ir, entre aspas, à igreja, àquele prédio. Gente, não tem nada a ver. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós somos pessoas que fomos alcançados pelo poder de Deus, transformados, libertados pela palavra de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu disse, afirmo, porque é importante, que aquilo que eu não digo pode ser interpretado. Eu não estou dizendo aqui, em hipótese alguma, que você deva andar de forma sensual, provocante, ou não deva cuidar da sua santidade, no sentido de que você é responsável por este corpo, por esta vida, pelos seus olhos, ouvidos, boca, nariz, tudo que você tem, tudo que existe. Estes mesmos membros que foram oferecidos para o pecado, para a iniquidade, agora devem ser oferecidos a Deus em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. O nosso corpo, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto não é a reunião que nós frequentamos, aquilo é uma reunião da congregação, são as pessoas, os filhos de Deus, a igreja de Jesus reunida para adorar a Ele como congregação. Culto é a minha vida, oferecida a Ele como uma oferta suave, e não sede conformados, diz Romanos 12:2, com este mundo, com esse sistema, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sua vida, seu casamento, sua família, sua história, sua profissão, tudo gira em torno de você, para a glória de Deus. Você não é o centro das atenções. Você não é o centro das atenções, não é você que tem que receber todas as atenções, não é Deus que tem que olhar para você e admirar a sua pureza, santidade e as suas virtudes. Não, esqueça isso, meu irmão e minha irmã. Deus olha para você e para mim e vê sobre nós o sangue do Cordeiro. Deus olha para você e para mim e vê em nós a pureza do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. É por isso que nós não vivemos de aparência. Portanto, lembre-se, primeiro,
Nunca confie em você mesmo. Segundo, nunca julgue os outros. Terceiro, não viva de aparência. Cuidado para que regras, doutrinas e preceitos humanos não tragam para a sua vida uma aparência de santidade. E aí você vai tomar aquilo como algo que faz parte, entre aspas, de uma vida santa. Uma vida santa é uma vida onde o santo habita. Uma vida pura é uma vida onde aquele que é puro habita. Uma vida de justiça é uma vida onde aquele que é justo habita. Se você e eu queremos ter uma vida e um relacionamento com Deus, de pai para com filho, de filho para com pai, numa intimidade, liberdade. Eu estava ouvindo outro dia uma pessoa dizer que uma criança, falando da pandemia, de toda uma situação, né, de muita luta que aquela pessoa estava vivendo, então o neto dela, uma criança, disse para ela: vovó, vai passar, isso vai acabar. Aí a avó disse: mas como você sabe? Ela falou: eu falei com Deus, Deus falou que vai passar. E a avó ficou assim, e a avó veio falar isso comigo. Eu falei: então deixa eu dar uma notícia para você. A palavra de Deus diz que se nós não nos convertermos como a crianças, nós não entraremos no reino dos céus. É que do choro das crianças que mamam, das crianças de peito, é que sai o perfeito louvor. A Bíblia diz que quando nós não sabemos como orar, quando nós não temos mais palavras, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nossa intimidade e liberdade com o Pai, escute isso que eu vou lhe dizer, que é muito gostoso. Não tem que ter regras, não tem que ter formalidade. Sabe, gente, as pessoas têm medo disto, que fala: puxa, falta respeito, eu não posso me dirigir a Deus assim, paizinho amoroso, eu tenho que dirigir a Deus como Senhor, Deus todo-poderoso, grandioso, maravilhoso. Tudo isso Ele é, meu irmão, eu sei que Ele é, mas Ele é Pai. Pai que deseja um relacionamento de intimidade e liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Deus quer conversar com você, Deus quer falar com você, Deus quer dialogar com você, Deus quer que você tenha liberdade com Ele. Há uma crítica terrível em relação aos discípulos, porque quando Jesus, naquele momento de maior angústia, pede que eles estivessem com Ele em oração, vigiassem com Ele em oração, e Ele retorna e os discípulos estão dormindo, e então a Bíblia nos relata isso, e a gente pensa então nisso como uma coisa terrível. Terrível o quê? O dormir falando com o Pai. Eu não sei se os discípulos oraram, quanto eles oraram, eu não sei o que aconteceu, mas de uma coisa eu sei: hoje, na atualidade, se você começar a orar, imagine você ali, de noite, de madrugada, acordou, foi orar, não importa a hora. Aí você está orando e de repente o cansaço toma conta de você e você dorme. Nossa, se falar isso com um religioso, que falta de respeito, que falta de prioridade, como você não deixou o melhor da sua energia para o Pai, blá, 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 blá. Então deixa eu dar uma notícia para você. Tem coisa mais gostosa, tem coisa mais prazerosa. Eu já estou no segundo estágio agora de avô, já sou avô. Mas outro dia, e não pode fazer isso, eu sei que é errado, não se costuma fazer, a criança dormir no colo, não é verdade? Mas outro dia eu peguei a Aurinha, aqui no Alto do Vale, passei a mão nela, fui lá para trás e eu fiz ela dormir no meu colo. Nossa, que coisa gostosa! E fiquei até ela dormir. Eu não sei se você já teve o privilégio, a honra de pegar o seu filho, sua filha, como eu já fiz outras vezes, no colo e fazer dormir aquela coisinha mais delicada, mais frágil, mais indefesa, mais impotente, que precisa de você para tudo.
Você pega uma criança no colo e ela precisa de você para tudo. Um bebê, é você que troca a fralda, é você que dá comida, é você que dá água, é você que limpa, é você que faz tudo. Ela não faz nada, ela não tem como fazer nada. E tem coisa mais gostosa quando ela dorme no seu colo? Tem não, né? Então imagina você e eu orando, na intimidade com o Pai, orando, e de repente a gente dorme. Deus vai nos condenar, porque nós dormimos num momento em que estávamos abrindo o nosso coração com Ele, um momento em que nós estávamos em comunhão e intimidade com Ele. Aí você quer dizer para mim que o meu Pai amoroso, o meu Paizinho querido, que me libertou, que me comprou com o sangue do seu Filho Jesus, o meu Paizinho amoroso, que tem todo o prazer de me dar todas as coisas, pois se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por mim, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Aí você diz para mim então que Deus vai ficar chateado comigo, vai ficar entristecido comigo, porque num momento de intimidade, de diálogo, de compartilhamento, de abrir o meu coração, de derramar a minha vida, eu dormi. Ótimo, você dormiu nos braços do Pai, você dormiu acolhido pelo Pai, você dormiu protegido pelo Pai, e eu pergunto, existe coisa melhor do que isto? Nós não vivemos de aparência, meu irmão. Nós não vivemos de aparência. Nós vivemos de relacionamento. A gente vive de intimidade. A gente vive de comunhão. Por favor, dependa dele. Não julgue os outros. Não viva de aparência. Viva na intimidade com este Pai. Abra seu coração. Derrama sua vida diante dele. Fale com Ele, tudo aquilo que está te incomodando, tenha liberdade com Ele, e lembre-se, sempre, Ele é Pai, Ele é um Paizinho amoroso. Por mais que você e eu, ou qualquer um de nós, não tenhamos tido esta experiência na nossa vida diária, na nossa vida terrena, deixa eu dar uma notícia, nada importa, só importa que agora você é uma nova criatura. Você é filho de Deus, filha de Deus, você é amado dele, você foi acolhido, recolhido, protegido, você está nos braços dele. E deixa eu dar uma notícia bíblica para você, bíblica. Foi Jesus quem disse assim: o meu Pai tem vocês nas mãos dele e ninguém pode tirar vocês de lá. Eu vou repetir para você, que isto aqui não é poesia não, isto é palavra de Deus. A Bíblia diz que nós estamos nas mãos do Pai e ninguém pode tirar-nos de lá. E isso está na nova aliança, não está na velha aliança, nem é poesia, nem é cântico, nem é nada não. Isso aqui é Bíblia. Você está nas mãos de Deus. Deus tem você nas mãos dele e ninguém pode tirar você de lá. Ninguém. Por quê? Porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, o Espírito Santo habita dentro de você, Jesus habita dentro de você, Deus habita dentro de você. Portanto, viva a sua vida para a glória dele, dependa totalmente dele, nunca, jamais, em hipótese alguma, julgue quem quer que seja e nunca permita-se viver de aparência, nem pela aprovação dos outros, nem para que você possa ser aceito pelos outros. Lembre-se, Deus o Pai te fez filho amado dele, e nada neste mundo, nada, esta é a expressão bíblica, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus renove sobre você a graça dele, a alegria dele, a paz dele, e que em todo tempo você possa desfrutar desta maravilhosa intimidade com ele, eu e Deus, uma parceria selada pelo Espírito Santo, uma filiação que foi executada, selada na pessoa de Jesus, e que em todo tempo, você sabe, que aquele que começou esta boa obra há de aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.